E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador falando sobre essa série que tá movimentando a galera na internet, às vezes até um pouquinho com ódio, que até pelo nome eu não sei como vou chamar, por isso eu chamo meu amigo Roberto II para me ajudar nessa tarefa. Roberto, é WandaVision ou WandaVision? Cara, eu sou da política de falar como a gente fala em português, então é WandaVision. Ah, beleza, então pau no cu da Disney. A galera que muda o nome, não falo mais Temícera, agora é Themyscira. Não, é Temícera, porra. Então, aí vamos falar de WandaVision hoje. Vamos falar principalmente aqui, primeiramente aqui pedindo desculpa pra vocês. Semana passada tivemos um problema técnico entre a peça que fica de frente ao computador e de costas pra cadeira, que teve um problema na sua máquina. E não tivemos a análise do episódio 3, mas essa semana faremos um recap rapidinho aqui antes. E aí a gente já vai falar do episódio 4. Mas pra quem tá chegando agora, conjunturas do universo ainda não estão possibilitando dos dois gravarem juntos. A Mel não está aqui, teve um probleminha técnico, mas Roberto II está aqui, da Hora Suave, do Mansão N, lá do Zona em Quarentena. Roberto, faz a sua apresentação aí pra galerinha que não te conhece. Faz tempo que você não aparece aqui também. É verdade, eu sou lá do youtube.com/Hora Suave, canal que fala de quadrinho, de série, de videogame. Sou um jornalista que não consegue calar a boca, então por isso que eu tenho 1 milhão de projetos. E tanto tô junto com o Denis e com o Thiago no Zona em Quarentena. E também tô quinzenalmente lá no podcast do Mansão N falando de Batman. Exatamente. E, cara, vamos começar de uma vez aqui. Que nem eu falei, vamos... Agora os episódios têm nomes, né? No primeiro programa a gente fez aqui, não tinha os nomes ainda. O episódio 1 se Eles chamava... só colocaram quando o terceiro entrou no ar. O primeiro chamava Gravado ao Vivo com Plateia. Nome maravilhoso. O segundo, Não Mude de Canal. E o terceiro episódio que a gente vai começar a comentar agora é o Agora em Cores, que foi, recapitulando o que teve no 2, lá no finalzinho, a Wanda engravidou e aí começou a ficar colorido. E logicamente o episódio começa com ela grávida, numa estética meio anos 70, tá ligado? Aquelas referências, e mais uma vez referências a comédia dos anos 70 e ao raio daquele hexágono que até agora a gente não sabe o que é, na verdade. O hexágono é a base da Sword, né? Mas assim, a gente vai chegar mais pra frente nessa questão do hexágono, que tem uma questão que a Sword colocou sobre o hexágono lá no episódio 4, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. O decorrer do episódio, depois disso, que o Visão relata a evolução da gravidez da Wanda, assim, né, que tipo, de um dia pro outro, a barriga dela fica gigante. E a gente entende, em cima disso, o funcionamento, entre aspas, da evolução do tempo na série. Porque é coisa... O que a gente viu até o episódio 3 ali, e até o 4, cara, é coisa de 2, 3 dias, né, cara? Que a gente tá vendo a evolução do tempo. E aí a galera começou a falar que tem relação com o Mephisto, sei que é lá, tal, assim. Então abra aqui o espaço pro grande Roberto. Cara, você acha que tem alguma relação com o Mephisto nessa questão da gravidez dela, sim, pelo que você viu até agora, sim? O que você acha? Cara, o problema é que não tem como falar de uma teoria dessa sem falar de milhares de outras, né? A do Mephisto é interessante, mas eu acho que a do Mephisto que a galera tinha, da Agnes talvez ser o Mephisto, ou do Herb ser o Mephisto, a do Herb eu acho que caiu um pouco por terra, né? Porque no episódio 4, eles identificam todos os civis que aparecem na série, e o Herb é um deles. Sim. Mas a Agnes não. Ao mesmo tempo, eu acho que o Mephisto talvez seja uma parada grande demais pra WandaVision, enquanto que, por exemplo... Você tem a Agnes, que pode ser a Agatha Harkness, que é quem ajuda a Wanda a ter os filhos, a gerar os filhos, né? Assim como você tem a Dot, né, que também não foi identificada como civil, e ela pode ser uma referência, né, o Vicente apontou isso lá no canal, que ela seja a maga, não lembro agora o nome, Arcana, se eu não me engano, Sim. Que é do Esquadrão Supremo. Porque o nome do marido dela, o nome do bigodudo lá, é o nome do marido da Arcana do Esquadrão Supremo. Sim. E o que a Wanda tá fazendo em Westview é o mesmo que ela fez em Nova Salem. Que ela cria uma cidade do nada e que o resto do mundo não sabe. E ela cria para os outros magos viverem ali. Então, acho que as coisas estão se amarrando, mas o 4º episódio ainda deixa muito no ar para mim que... Se a Wanda sabe o que tá acontecendo ali, mesmo ela manipulando a realidade, eu acho que ela não tem total noção do que tá acontecendo ali. A gente vai chegar lá, tem uns pontos
bem específicos que você acabou de citar, cara. Mas, cara, eu também, eu não li esses trechos da HQ, eu li, tipo, uma coisinha do Tom King ali, daquela da HQ do Visão, assim, algumas coisas de Dinastia M, sei que manja muito mais do que eu isso, mas eu começo a achar que vai nesse caminho que você acabou de falar aqui, cara, dessa questão, tipo assim, dessa realidade, entre aspas, simulada, tal, assim, mas que ela não tem tanto controle da parada. Vamos ver ao longo das coisas do episódio aqui, a gente evoluir. E aí no episódio, né, falando do 3 aqui, começou aquela parada de borboleta descontrolada e tal assim, ela perdendo meio poder lá, a cegonha aparecendo lá, que ela tinha pintado na parede, a questão da chuva quando estoura a bolsa e tal assim, que seriam indícios dela perdendo poder, ou você acha que é só um reflexo ali dos espasmos de uma grávida super-herói? Eu acho que deixa muito ambíguo justamente por isso, né, cara? Ela não tem controle sobre aquela cegonha, por exemplo. Então, tipo, ela cria aquela cegonha no espasmo da gravidez, beleza. Mas ela perde o controle sobre a cegonha. Então, tipo, quando ela tá tendo as contrações, a realidade vai se abalando também. Ou seja, ela tem um controle sobre aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela não tá entendendo o que tá acontecendo, sabe? Então, eu acho que tem duas teorias aí. Ou ela mesmo criou uma realidade pra ela não saber que aquilo é uma farsa, sabe? E eu vou entrar mais pra frente porque eu acho que pode ser isso, mas depende do quarto episódio. Ou realmente tem alguém manipulando ela, sabe? Sim. Porque, na minha visão, a gente tem que trabalhar muito bem isso, e o quarto episódio realmente foi sensacional pra essa questão. Porque eu quero saber qual seria a trama de alguém manipular a Wanda, né? Como manipularia a Wanda e tal. Até porque... Motivação, né, cara? Querendo ou não, o mundo... Seria possível um vilão fazer isso porque o mundo não tá organizado como tava por conta da volta da galera do Blip, né? Sim. Então, tipo... esse quarto episódio, ao mesmo tempo que ele fechou as portas pra algumas teorias, ele abriu muitas outras, né? Então, até em cima disso, que ela tem esse descontrole dos poderes dela que a gente vê ao longo do episódio, mas também tem a parada do carro do médico, cara, que é muito suspeito, porque o carro do médico estraga exatamente na hora que eles precisam que o médico não saia, entre aspas, do lugar. E no final do episódio, o médico até vira e fala assim pro Visão, é meio difícil fugir daqui, né, cidade pequena, tal assim, e dá aquele olhar constrangedor pro Visão, assim, né, cara, e fica fica um clima estranho ali. Eu dei uma pulada aqui, mas a gente tem o decorrer do episódio assim, a primeira vez que a gente vê, não a primeira vez, mas tipo assim, é um momento que a gente vê meio esquisito a questão o Visão começa a suspeitar de alguma coisa, aí daquele corte bruto, tá ligado? Tipo assim, no que ele falou, e volta um tempo, e aí tipo assim, ela constrói de novo a cena e o Visão não começa a suspeitar que as coisas estão erradas e tal assim. E aí que fica... A gente vai entrar mais pra frente no episódio 4, porque acontece tudo de novo e tal, assim, dessa questão, tipo assim, da realidade a gente tá vendo, o que é ali, se a gente tá sendo manipulado e tal, porque, querendo ou não, a gente tá vendo uma transmissão, assim como o pessoal da Sword tá vendo, né, cara? E aí, cara, você chega na parte do comercial, e eu parei pra olhar isso no IMDb, é verdade, talvez você já tenha até notado isso, que os atores dos comerciais são os mesmos, né, cara? Então, tipo assim, vai aparecer eles aí na tela, o nome e tudo mais aí, que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas vocês vão ver eles aí. E no caso do comercial do episódio 3, fala do sabonete da Hydra, e que tem um slogan, encontre a sua deusa interior. E vá pro mundo sem problemas, né? O mundo só seu e tal. E aí, tipo assim, muito assim, eu não acho que eles iam usar isso, mas muito em algum momento assim, vago do Agents of S.H.I.E.L.D., parece que o Phil Coulson fala de um sabonete da Hydra que tem esse princípio, sei lá, de controlar a galera, mas eu acho que não tem nada a ver aqui, eu acho que é só uma referência que a galera achou das 300 mil coisas que a ABC colocava lá naquela série maldita lá. Porque ninguém via Agents of S.H.I.E.L.D., né? Então, cara, tinha um potencial, começou legal, mas se perdeu, como várias coisas no Inumanos, um abraço. E depois, cara, a gente tem volta do intervalo e tem aquela cena da Monica Rambeau chegando lá na casa da Wanda, e aí começa a loucura, né, cara, porque ela começa a falar de um trampo temporário e tal, assim, que ela tinha acabado de chegar lá e tal,
E a Wanda escondendo ridiculamente a barriga dela com o negócio de fruta e tal, assim, coisa que tipicamente aconteceria em um sitcom, ninguém desconfiaria, né? Entre aspas, o ambiente estava propício pra isso. E ao mesmo tempo, fora da cena, o Visão, ele vai fora da casa, assim, acho que tá um pouco pra frente isso, mas tem aquele lance do comportamento estranho do Herb, né? Que ele começa a parar, entre aspas, o mato dele ali, começa a parar a cerca, o murim, quer dizer, fazendo o que nós chamamos de vandalismo, né, Roberto? O que você achou desse vandalismo aí, cara? Você inventou alguma teoria disso aí também ou não? Cara, eu acho que isso meio que desbanca o fato dele... Porque existem duas teorias, né? De que ele poderia ser o Mephisto, pela relação dele com a Agatha, que seria a Agnes, e a outra, pelo nome dele, ele ser o autoevolucionário, que é um cara que tem uma fixação na Wanda, e pelo último retcon da Marvel, ele que criou a Wanda e o Pietro. No último retcon da Marvel, eles não são mais filhos do Magneto. Então, é um personagem que ele sempre brincou com genética justamente para poder criar super seres. Na atual versão dos quadrinhos, revela-se que, na verdade, porque a versão antiga era a mulher do Magneto fugiu quando eles foram perseguidos pelo Magneto ser mutante, e quando ela fugiu, ela estava grávida dos gêmeos, e eles nasceram sem ele saber. Sim. Ele só foi descobrir anos depois que eles eram filhos dele. E aí teve um retcon que mostrou que, na verdade, não. Eles foram... acreditava-se que ela tinha fugido grávida, e ela descobriu depois, mas é que onde ela se assentou, o autoevolucionário fez experimentos nela e gerou as duas crianças com poderes. E aí, como ela era ex do Magneto, era a última pessoa que ela tinha se envolvido, supôs que ele era o pai. Revelou-se que não era. E o autoevolucionário sempre teve essa questão com a Wanda, então. Mas o fato dele estar ali meio que como uma falha na Matrix, e no quarto episódio revelarem a identidade civil dele, me faz acreditar que ele seja mais uma pessoa presa ali dentro, simplesmente, entendeu? Sim. Até porque, por exemplo, pode reparar, a Agnes, essa sim eu acho que não tá presa ali dentro. Ela sempre age de acordo. Ela nunca sai do personagem. Não tem um momento tipo a Dot que quebra o copo e volta. Não tem. A Agnes sempre tá de acordo com o que tá acontecendo. Então, pra mim, ela é a única pessoa ali de dentro, até mais que a Wanda, que sabe o que tá acontecendo. E tem até a cena, depois de todo esse rolê, já meio que pulando aqui não tá seguindo uma ordem cronológica, mas quem assistiu tá sabendo o que eu tô falando aqui. Que o Visão chega lá pra trocar ideia com eles lá e tal, a Agnes com o Herb meio que trocando ideia escondida assim, o Visão chega e fica uma sem graça e tal assim, né? Aí o Herb vira, você não acha que tá um negócio estranho aqui e tal? E aí ele vai falar o negócio, ela fica olhando, não fala isso tal. Eu tenho até a fala anotada aqui, ó. O Herb vira e fala assim, você não acha estranho o Geraldine tá aqui? E aí o Visão fica com aquela cara de paisagem, né? E aí ele tenta completar, tipo assim, falando assim, ela veio, porque nós estamos, entre aspas, ele não fala porque, o que estamos, né? E aí a Agnes dá disfarçada, pega a bike e vai embora ali. Então, tipo assim, o estamos ali dele, provavelmente é estamos presos, como a gente viu no quarto episódio ali, né? Mas o lance, só falando dos gêmeos aqui, né, que quando surgiu o nome Billy e Tommy, na série, no caso, eles estavam esperando um bebê só. E aí quando ela tem o parto e ele fala o nome do que ela quer, aí ela decide ter o outro bebê, do nada, assim, tá ligado? Tipo assim, você vê que a gente, no 3 a gente não tinha certeza, mas no 4 a gente começa a ter uma certeza maior disso, que os gêmeos só acontecem porque a Wanda vê, eu vou ter gêmeos e foda-se, tá ligado? Foi uma parada meio assim, né, cara? E lembrando que os gêmeos nos quadrinhos têm os poderes dela e do Pietro, né? Sim. Então ela meio que replica ela e o Pietro. Falando no Pietro, subsequente a essa cena, né, tem o lance da Monica Rambeau, ainda como Geraldine, lembrar do Pietro, né? Que a Wanda começa a olhar pros dois e fala, meu irmão era um gêmeo meu também, isso aqui lá, tal assim. E aí começa a lembrar. E aí canta aquela música lá que, assim que nem o Roberto falou no Twitter lá, o americano que não viu legenda não pegou easter egg porque ela cantou em russo, né, Roberto? É a língua lá da Sokovia, né? Que é um leste europeu ali, não sei dizer exatamente a língua, precisamente. Eu esperei por você e este dia chegou. Meu coração se tornou um lar cheio de luz.
Qual que foi o easter egg que você entendeu dessa música? Ou você acha que é só umas coisas Cara, jogadas? eu acho que isso virou um easter egg porque os americanos não leem com legenda porque eles são burros, né? Sim. Mas pra mim foi um momento muito mais de lembrar a gente que a Wanda não é americana e de ser um link com o Pietro, porque é a única pessoa com que ela tinha relações que não é americana, não é dali. Depois que ela se junta aos Vingadores, o país deixou de existir, né, por causa do Ultron, e o irmão dela morreu. Então, aquilo pra mim é uma construção de cena pra Mônica Rambeau falar do Ultron. Sim. Perfeito. E falando do Ultron, né, como o Roberto acabou de falar, o episódio se encerra mudando o aspecto da imagem, que eu acho sensacional isso que a Disney fazia no Mandaloriano já, colocava, quando precisava de uma cena que aproximava mais, fechava as barras assim, né? Agora no WandaVision, quando precisa dar um destaque maior, tipo, abre a cena, muda a cor e o tom da câmera e tal, assim, o estilo da câmera, pra mostrar ela jogando a Mônica pra fora daquela parada meio a gente vai falar daqui a pouco o nome certo. É um domo, né? É. E aí o FBI encontrando ela jogada lá. E uma coisa que, até já entrando no 4, o episódio 4, que a gente já vai começar a falar dele, que se chama Interrompemos este programa. Cheio de trocadilhos, a Disney também, né? Ela sai, a Mônica Rambeau sai do domo com a roupa que ela tava dentro do domo. Então, assim, de fato, as coisas que eles estão vivendo lá dentro, eles, de fato, não estão, assim, tendo um delírio mental e tal, assim, eles estão vivendo fisicamente a parada rolar, tá ligado? E isso eu achei interessante, porque tipo, poderia muito bem ser uma parada jogada ali e tal, assim. E mais pra frente a gente ter outra referência que corrobora essa questão de estarem vivendo fisicamente lá, mas a gente vai chegar lá, que falta umas pedras pra tirar da cabeça ainda, né, cara? Ô, se tem! Só esse lance que falou do aspecto, ele termina assim e me incomodou quando terminou assim, porque eu virei, cara, nos anos 70 pros anos 80, que a gente supõe que seja a próxima fase, não vira widescreen, né? E já vira... O widescreen só surgiu nos anos 2000. Até o final dos anos 90 ainda era um aspecto 4x3. Aí eu fiquei, tá, ok, eles vão dar uma acelerada, até porque... Denis, você que tá acompanhando também, a galera deve perceber que tem uma... é um sitcom, tá chato, tá lento. O cara não entendeu a porra da proposta da série, né? Mas aí, quando tem o episódio 4 e você percebe que só ficou o widescreen pra mostrar a Mônica saindo da cidade, tanto que quando volta no final do episódio 4 pro série, volta a ser 4x3, eu falei, aí sim, aí beleza. Sim, o comprometimento aí com a série. Comprometimento com a sétima arte, como diria o Choque de Cultura, né? Com toda certeza. Aí no episódio 4, a gente começa, e isso é uma coisa que a Marvel vai explorar pra caramba ainda, cara, que é o blip, né, cara? Na verdade, o que compreende o blip é do estalo do Thanos, aí toda a lacuna de 5 anos, e o blip termina no estalo do Tony, né? Quando a gente fala de blips, a gente pensa só que, é o do Thanos, Na verdade, é todo esse período, né, que compreende o blip. Que são esse range na história. E aí começa com a Mônica voltando dentro do hospital, totalmente perdidaça lá, tal assim. E ela descobre que a mãe dela, que é a Maria Rambeau, a parceira da Carol Danvers no Capitã Marvel, morreu, tem 3 anos já e tal assim. E a Maria era uma das membros fundadoras da SWORD, né? E ela era chamada de Maria Photon Rambeau, que isso é uma referência já diretamente a Capitã Marvel que a Mônica Rambeau foi, né, Roberto? Os poderes porque dela. depois que ela deixa de ser Capitã Marvel, ela adota o nome de Photon. Sim. De super-heroína. E era uma referência que a gente já tinha visto no filme da Capitã Marvel, né? Uhum. Desse lance do blip, o que eu achei interessante, e era uma parada que tinha me incomodado em Ultimato e em Homem-Aranha, que é, no Homem-Aranha, eles mostram que, pra molecada fez diferença, né? Porque, 5 anos, você pega um moleque de 11, que foi até 16, e o moleque tava com ele na mesma sala com 11 e continua com 11, é uma parada grande. Com, sei lá, um adulto de 35 que ficou com 40, não é uma diferença tão absurda, né? Sim. Então, mas o que me incomodou foi o Tony Stark fez a vida de metade do planeta virar uma merda só pra filha dele ficar viva. Tipo, a Mônica não se despediu da mãe, a galera voltou toda confusa, voltou no mesmo lugar. Inclusive, eu comentei no Pipocas Clube, que é o site que eu escrevo, que
a galera divulgou o orçamento oficial de 25 milhões por episódio, que eu falei, gente, não deve ser por episódio, deve ser o orçamento geral e dividiram por 9 episódios. Sim. Porque os primeiros episódios não tem muita coisa. A partir desse episódio, eu falei, ok, os 25 milhões estão sendo justificados, porque toda a temática do episódio, você diria que é um filme da Marvel tranquilamente, Sim. Qualidade de imagem, o filtro, o efeito do blip reverso também muito bom, sabe? Então começa a se desenhar aí realmente o quanto a Marvel tá investindo nessa série. Sim. E você falou isso, cara, uma organização que sofreu com isso, e a gente ficou sabendo efetivamente agora, de modo oficial, que ela existe, é a SWORD, né? Que antes do Blip ela tinha um foco meio que de uma NASA, né? Uma missões espaciais, meio Elon Musk da vida, talvez, sei lá, mas governamental e tal. E pós o Blip ela tem outro sentido, né? Que, segundo o nome, né? Equipe de Supervisão, Pesquisa, Avaliação e Defesa Armada, né? E a Rambo, como eu disse, foi uma das fundadoras disso. Ô, Roberto, o que a SWORD nos diz das HQs, assim? Cara, a SWORD nas HQs, ela é uma proteção de ameaças do espaço. Enquanto que a SHIELD é dentro da Terra, a SWORD é no espaço. Só que eu vou até... porque nos quadrinhos é Sentient World... tem diferença, né? E na série é Sentient Weapon, né? Então, tipo... em vez de ser uma parada extraterrena, passa a ser uma parada de armas fora do padrão, armas sencientes. Nesse caso, pessoas com poderes como a Wanda e até mesmo o próprio Visão seriam encaixados. Mas eles dão uma bela dica de que a SWORD atua no espaço, que é quando a Mônica volta e o diretor vira pra ela e fala, olha, você vai ter que ser designada de missões na Terra. Ou seja, a SWORD já age fora da Terra, né? Já que deixa bem claro que ela surge nos anos 90. Provavelmente depois que a Capitã Marvel vai embora, o Nick Fury deve chegar e ver, cara, a gente precisa de uma proteção extraterrena, e como a Maria tinha esse contato, ela acaba virando uma das fundadoras, né? Como foi o caso da Agente Carter com a SHIELD. Sim. E é só nesse ponto, Roberto, tem uma coisa, isso eu comento, tipo, eu acho que até comentei isso alguma vez no Zoneando, quando participei com o Thiago, quando eu troco ideia com o Tanaka em box, eu sempre falo isso. E, tipo, meio que tem uma fala nessa, com o superior da Mônica nesse momento, que pode fazer, entre aspas, ser real pra galera que gosta de teoria aí, porque em um certo momento ele fala assim, não, por causa do Blip a gente perdeu muita gente no espaço, perdeu metade da equipe no espaço. E assim, será que isso poderia ter alguma possível ligação com a origem do quarteto? Esse, entre aspas, ter perdido no espaço a galera? Faria sentido, faria bastante sentido, mas eu vou te falar que eu preferia muito mais o quarteto surgindo vindo de outra dimensão. Eu também. Tipo foi Guerras Secretas, do tipo as realidades estarem se fundindo e ter que destruir as duas, aí o Reed Richards ter que ajudar e tal. Eu acho que ia ajudar porque... Já vem pronto, né? O quarteto, além do lance dele ser um Indiana Jones cósmico, pra mim ele tem que funcionar como sendo uma espécie de primeira família da Marvel, sabe? Eles têm que já ter experiência, porque eles são uma inspiração. Óbvio, isso é o fã de quadrinho falando. A Marvel vai fazer funcionar... Pra Disney, é Vingadores e o resto em segundo plano. Então Sim. ela vai fazer funcionar assim. Mas eu gostaria muito de ver o Quarteto Fantástico como a primeira família, mesmo que fosse de uma terra paralela, vindo pra nossa, o que faria total sentido com as aventuras do quarteto, sabe? Uhum. Até poderia ser, eu acho que comentei em um vídeo até isso, que tipo, o quarteto, ele eu acho que já é grande bastante pra você fazer, entre aspas, um filme de origem nesse MCU ao modo do Homem-Aranha, né, cara? Só traz eles assim, já começa contando uma história deles lá e conta o background, talvez até puxando de outra dimensão, né, o background e tal, assim, não precisa, tirar um filme inteiro pra contar a origem de novo, até porque teve aquela porcaria do Josh Trank uns tempo atrás, né, então a gente tá bom de origem já, de quarteto, né, cara? Mas o problema também é que todo filme do quarteto tem meio que uma versão diferente da origem, né? Não é que nem o Homem-Aranha ou Batman, que já é estabelecido. Sim. O que eu queria mais do que um filme de origem é porque eu acho que o quarteto, nos 2 filmes dele, nos 3, né? Mas eu tô falando dos de origem, ele sofre de que, cara, o quarteto é espaço, é microverso, é dimensão negativa, e todos os filmes do quarteto eles na Terra. Parece
Mestres do Universo do He-Man, que eles transportam o He-Man pra Nova York. Tipo, cara, você tá perdendo todo o potencial do personagem fazendo isso, sabe? Fazendo ele ficar na Terra enfrentando o Doutor Destino. Mesmo o Doutor Destino, manda os caras pra Lativéria, pra outro país, com os robôs do Doutor Destino, uma puta loucura, sabe? Mas as piadas do coisa de borracha ficou maravilhosa, que isso. Ah, sim. A melhor definição acho que era do MDM, né? Parece um anão coberto de merda. É bem isso. Mas, Roberto, antes de a gente continuar aqui, só pedir pro grande espectador aí curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar, que é clicar no sininho, se inscrever no avisador, comentar aqui embaixo. A área de comentários é uma parte que a gente troca ideia com vocês e tal. Até se estiver vendo, entre aspas, na estreia ao vivo que tá rolando aqui do lado, comenta no chat que a gente tá sempre trocando ideia com vocês, esclarece dúvida e tudo mais assim. E também, como você viu esse belo convidado que está aqui comigo hoje, ele não atua só nos canais dele, também falou do Pipocas e tal assim. Roberto, faça seu jabá tradicional que você faz em todos os locais que você faz aí, que você vai por aí. Ah, é óbvio que pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira no YouTube, aqui no youtube.com/A Hora Suave. Como eu falei, a gente tem análise, a gente tem dossiê de personagens, se tiver algum personagem que tem dúvida, tem dossiê de personagens dos quadrinhos, a gente fala, muita gente recomendou o quadrinho do Visão, do Tom King, pra você ler antes de WandaVision. Eu analisei os 2 encadernados que saíram no Brasil, embora eu acho que não tenha tanta relevância pra série, mas é um quadrinho muito bom. Também tô no Pipocas Clube, onde eu escrevo sobre cinema, tô parado por conta da pandemia, né? Eu não voltei a frequentar cinema ainda, não me sinto confortável para isso. Então, em questão de resenha, tô parado, mas faço esses vídeos de curiosidades, dou indicações de leitura de quadrinhos que tem na Amazon também, você pode procurar lá. E quinta-feira que vem, você que tá ouvindo aqui esse vídeo vendo esse vídeo no dia que ele foi ao ar, na quinta-feira tem a temporada 2021 começando do Mansão N, a gente já começa com o pé na porta, falando de uma grande obra do Homem Morcego. Olha aí, acompanhe, um abraço também pro Carlos, aí toda a galera lá do Mansão N. Mas voltando pra cá, a gente tem que, nesse retorno da Monica Rambeau, inclusive foi 3 semanas depois do blip, o que faz a gente construir... A gente vai chegar nessa questão do tempo, porque assim, é a volta do blip, 3 semanas depois a Monica Rambeau volta pra trampar e já tá aquele rolê que a gente tá vendo todo lá. Mas ela é designada para ajudar o FBI em uma missão em New Jersey, em um lugar chamado Westview. Só que ao chegar lá, ela com o John Woo lá, que era do Homem-Formiga e a Vespa lá, que ele sim é do FBI e, entre aspas, solicitou ajuda, eles chegam lá e os policiais falam que, tipo, não existia Westview, só existia Eastview nesse local, e que o Westview surgiu, brotou do nada, assim, essa cidade, e a galera começou a desaparecer ao entrar lá. E aí, a gente tem o desenrolar, a Mônica vai com aquele drone lá e acaba entrando dentro do domo e tal, assim, acaba desaparecendo. E aí entra a figura, muito carismática e muito hermosa também, da astrofísica Darcy, que era a sidekick lá da Natalie Portman, da Jane Foster, do Thor lá e tal, e que agora já é uma astrofísica, que ela não deve ter passado pelo blip, porque ela deve ter estudado esses 11 anos que ela não apareceu no MCU pra virar uma astrofísica referencial pra SWORD. E aí ela identifica uma radiação cósmica de fundo e micro-ondas, e que tinha uma radiodifusão no meio lá, que ela achou na cagada quando ela levantou a máquina lá em 1 minuto e meio de pesquisa. E aí ela descobre que pra ver a galera lá, eles precisam de uma TV muito antiga. O que você achou desse plot, Roberto, pra justificar, entre aspas, até o momento, essa questão de a gente ver séries antigas pra retratar a Wanda e Visão? Cara, eu achei um Tecnobabble, né, maravilhoso, é o melhor estilo quadrinhos. A gente tem essas ondas aqui, me arranja uma TV de tubo e tal. Achei legal a Darcy voltar, né? 8 anos aí, longe da Marvel, desde Thor, Mundo Sombrio. E já havia essa teoria, né? De que era ela no primeiro episódio fazendo as anotações. Não sei. Se bem, ela já estava confirmada no elenco, né? O cara só fez ligar os pontos. Mas ela podia ser muito bem, tipo, ser o sidekick de outra coisa ali, né? Não uma pessoa de destaque, assim. Geralmente eles usariam o Selvig, né? Nesse momento e tal. Inclusive, eu acho que ficou muito bom, porque no Thor eu achava que ficava muito personagem alívio cômico, e nesse ela funciona sendo uma personagem mais solta. Ela tem o humor ácido dela, mas não é um negócio que essa personagem vai estar aqui só pra fazer a gente rir. Não, acontece isso, a gente tá gravando isso aqui, eu não faço ideia do que tá acontecendo e tal. Ela serve pra dar uma explicada geral,
pra entender que existe uma energia ali e pra construir pro final do episódio quando a Mônica diz que é a Wanda que tá manipulando aquilo tudo. Que eu acho que ainda vai ser um plot twist mais à frente na série. Eu acho que talvez não seja a Wanda por trás de tudo isso. Vamos falar disso. E até você falou da lista aí, né? E só citando aqui, vai estar aparecendo na tela pra vocês a lista dos personagens que foram identificados e não foram identificados ao longo do episódio, com seus respectivos nomes, entre aspas. Mas os não identificados, como a gente citou até lá atrás, foi a Agnes e a Dottie, que a gente até suspeita lá. Cara, é assim, eu não gosto desse tipo de coisa assim, mas é meio que fato, né? Tem mais de ano, quando estava produzindo a série, nem corona tinha na vida da gente ainda, que vazou foto do set, mas vazou foto de um vazamento, tá ligado? Tipo, se a galera bateu foto, entre aspas, a galera foi pega e mandaram um print de uma tela de computador, de fotos do set, tá ligado? E nele você tem a Agnes vestida de bruxa, você tem uma loira, num ritual de bruxaria, assim, tá ligado? Então, assim, muito provavelmente o personagem da Dottie e da Agnes vão ser também bruxas nessa história aí, porque a Agnes já tem aquela conexão que todo mundo já tá fazendo da Agatha Harkness, né, cara? E a Dottie provavelmente deve ter alguma outra ligação com as bruxas de Salem, né, Roberto? Sim, até porque, como eu falei, o nome do marido da Dottie é nome do marido da Arcana do Esquadrão Supremo. Sim. Só que o lance o Esquadrão Supremo, ele é de outra terra. Ele não é da terra normal da Marvel. Ou seja, se for que nem nos quadrinhos, pra Arcana tá ali, tem que estar aberto um portal para outra terra. E já foi falado por diversas pessoas dentro da Marvel que WandaVision vai acabar no início de Doutor Estranho. No que multiverso a série vai... da loucura. Exatamente. Então, pode ser que a Arcana e a Agatha Harkness, suponhando que seja elas, né? Mas, tipo, é importante lembrar também que a gente vai ter episódios no presente também, né? A fonte de TV vai evoluir, tanto que no trailer a gente tem a cena em que a gente vê a Agatha de bruxa no episódio de Halloween, né? Que a gente finalmente vê a Wanda vestida de feiticeira escarlate que nem nos quadrinhos. Aquele uniforme maravilhoso lá, né? O uniforme deles. Sim. Excelente. Então, só que nessa cena em que o Visão interage com a Agnes, ele já tá normal, visão normal, não é a fantasia. E ela ainda tá de bruxa. E é quando ela fala, eu estou morta? Sim. Ele fala, por que você pergunta isso? Porque você está. Eu tenho a minha teoria, e era antes desse episódio, de que o Visão tá morto. O Visão tá ali por vontade da Wanda, mas ele não está vivo, ele tá morto ainda. Sim. A gente vai construir isso aqui daqui a pouquinho. Uhum. Porque aí a gente chega nas partes, a gente falou das pessoas identificadas ao longo do episódio, e as dúvidas da Sword, que eu tinha falado lá atrás pra gente segurar. Porque o Wu escreve no quadro que ele também não sabe o que é o hexágono, tá ligado? E aí ele escreve outras dúvidas lá, por que é sitcom, que eles não estão entendendo. Uma das dúvidas meio que se esclarece no final do episódio, que o que a gente tá vendo se passa no mesmo tempo e espaço. E aparentemente, quando a Monica Rambeau sai de lá, parecendo um voodoo do Jimi Hendrix, que tem essa referência no final, ela chega também fora do domo eletrostático do cacete lá, com a mesma roupa, né? E a pergunta que fica, que nem você acabou de falar, se o Visão está vivo. Que eles também não sabem, né? Porque a primeira coisa que a Darcy foi falar, mas esse cara não tá morto? E aí fica essa coisa em aberto, essas dúvidas que a Sword tem. Ou seja, também o lance do hexágono, eles também não sabem. E tem gente falando que é por causa dessa questão que você acabou de falar, das bruxas de Salem lá, que talvez seja, sei lá, um formato ritual, tá ligado? Vai saber. É importante também uma teoria que existe do hexágono. O hexágono, ele é um dos formatos de uma colmeia, né? Sim. A colmeia faz os hexágonos de mel. E colmeia, ou hive em inglês, é uma grande base da Hydra. Então, isso poderia ter a ver com a questão da Hydra poder estar por trás dessa manipulação da Wanda. Né? E isso também justificaria, porque tipo, a gente vê que tudo que entra na realidade da Wanda meio que é transformado pra época. Era o teu Por próximo exemplo, ponto. Pode até explanar. O apicultor, que muita gente pensou ser um agente da IMA, né, que é parecido com o apicultor. Mas não era o Mephisto?
Então, na verdade, é um cara com uma roupa de radiação, só que naquela época não existia, né, quando ele entra no segundo episódio, ou seja, no final, nos anos 60, você não tinha roupa de radiação naquele tipo, então, naquela realidade, ele vira um apicultor. E isso justifica ainda mais a teoria de que aquilo poderia ser uma base da Hydra, que é a colmeia. A colmeia é uma base importantíssima da Hydra. E até você falou da questão da realidade que eles entram, e aí a gente tem uns detalhes sutis que são ligados também àqueles cortes brutos que eu tinha mencionado que aconteceu quando o Visão tentou perceber alguma coisa. Porque, vamos colocar assim, o WandaVision que tá passando pra galera do Sword assistir, tem cortes diferentes do WandaVision que a gente assistiu. A gente viu mais... As partes que dão errado não aparecem pra quem tá de fora. A gente, o espectador comum, a gente tem mais detalhes sobre o que aconteceu lá dentro do que a Sword. Então a gente tem três versões da história. A gente tem a versão que o espectador vê, a versão que a Sword vê e a verdade. E aí você já começa a causar teorias de multiverso, né? Sim. Porque e se cada uma dessas versões realmente existir, né? E aí que fica doida a parada. E se cada vez que ela corta o negócio, ela tá fudendo a realidade, né? Tem esse porém também. Fudendo um multiverso e tal, assim. Rick and Morty explica bastante como é que funciona isso. Sim, e é legal que eles adaptam até isso, né? Porque nos anos 60, porque, tipo assim, repara, as coisas dão errado todo episódio. No primeiro, que é gravado de frente para uma audiência ao vivo, e você tem um lance que na época você gravava num rolo só e tinha muita improvisação nos sitcoms, o Visão dá lá um jeito, desengasga o cara e eles vão embora. Sim. Nos anos 60, quando aparece o apicultor, você já tem a tecnologia do rewind, então ela volta. Nos anos 70, já é corte seco. Quando o Visão começa a desconfiar, pá, corte seco, ele já volta não falando daquilo, que você já tinha tecnologia de cortar o filme e emendar com outro pedaço. Sim. Então, até nisso, eles já estão fazendo esse lance. Então eu quero ver como vai ser daqui pra frente, até porque no trailer tem uma cena que e isso corrobora a minha ideia de que talvez a Wanda não tenha noção do que ela tá fazendo. Repara no trailer, tem uma cena em que ela tá sentada na sala, com um visual que eu acho ser o dos anos 80, que já é um pouco mais avançado desses anos 70, eu acho que é aquele que as crianças são pequenas, e que ela tá sentada no da sala, e que ela tá assim, com o cabelo igual das irmãs no 3 é Demais? Isso, aí ela faz assim, com o dedo. E aí a sala muda, e ela tá surpresa com aquilo, então eu acho que depois desse episódio com a Mônica, que ela expulsa a Mônica, ela começa a perceber que aquele mundo pode ser controlado por ela. Então eu acho que talvez ela não tenha noção do que tá acontecendo ali. E até só pra gente finalizar e só falar de umas teorias aqui no final, os fatos que tem no final do episódio além disso. Que gradualmente as TVs estão evoluindo na tecnologia ali. E eu até comentei isso em algum lugar, não lembro. E tipo assim, talvez poderia ser conexão do possível poder que a Monica Rambeau tenha, que é ligado a essa eletrostática, se eu não me engano, assim, né, Roberto? Isso aqui. Ela não tem uma questão assim, a Monica Rambeau? Como Photon, Capitão Marvel e tal, assim? Cara, ela manipula a luz como Photon, por isso que ela adota esse nome e tal. Sim. Era então, bem legal, inclusive, eu gostava desse visual dela. Não, é da hora, preto e branco, assim, bonitão. E vamos supor que a evolução seria, vamos supor, cada vez que a história ia andando, necessitava de mais ondas magnéticas, então o sinal ficava mais sofisticado e precisava de uma televisão melhor. Não foi muito bem explicado isso, talvez tenha algum fundamento, talvez é só easter egg, referência e tal. O que mostrou, né, os caras levando várias televisões e tal assim. Aí mostra a Wanda com mais detalhes jogando a Monica Rambeau pra fora, que é aquela questão da cena que a gente tinha comentado do aspecto, né, que muda do 4.3, some as linhas da tela, fica digital e joga ela pra fora do domo. E aí, antes de mostrar a Rambeau caindo fora do domo, tem um diálogo que a gente não tem do episódio anterior, que mostra a cena que tá todo mundo comentando aí do Visão zumbi, né? Que ele tá parecendo Undertaker lá, que ele chega com aquele negócio tudo branco, assim, pô. Cara, que cena maravilhosa, né? É foda, né, cara? Porque você lembra exatamente por que ela tá desgraçada da cabeça, né, cara? Só de olhar pra cara do Visão. E, cara, tem um lance... Eu comentei semana passada, no vídeo do Pipocas, que eu achava que o Visão tava morto. Porque eu falei, tipo assim... Todo mundo teorizou que no Ultimato viria o Visão branco, só dando um contexto.
quando o Visão é destruído nos quadrinhos, eles trazem ele de volta. Só que o Visão, ele é criado pelo Ultron e ele é baseado na mente do herói Magnum. Sim. Né, que é o Wonder Man. E aí, quando ele é destruído, eles trazem ele de volta, só que eles não conseguem fazer essa réplica de novo. Então ele volta um robozão, ele volta sem sentimentos. E ele volta totalmente branco, né? A galera chama, essa fase é o Visão branco. Então, o que eu acho que... Eu já tava com a teoria que ele tava morto, e isso pode ter levado a Wanda à loucura. E por isso, ele é corrigido pela Wanda. Ele acha que algo tá errado ali, mas ele sempre volta atrás, porque a Wanda controla. Eu acho que aquilo ali é uma vontade da Wanda de ele estar vivo. Sim. Então, e isso é uma teoria minha, baseado nesse lance dos quadrinhos, do tipo, quando eles perceberem que talvez seja a morte do Visão que fez a Wanda ficar suscetível a esse domínio, ou até mesmo causar essa fuga da realidade, eles vão em Wakanda pegar o backup da Shuri. Só que eles não conseguem replicar o padrão mental do Jarvis, que foi criado pelo Tony Stark, que tá morto. Sim. E aí volta o Visão branco, que é o Visão sem sentimentos, só um robozão. E até essa questão do que você falou, a gente comentou no 1 e no 2, porque tem alguns pontos que dão a denotar isso, principalmente no primeiro episódio, nas primeiras cenas, na verdade, que o Visão tá trabalhando lá na empresa do Hurt, que é o que a gente descobre também quem que é nesse episódio, e que ele falou que o indiano lá, que eu esqueci o nome dele agora, falou que a empresa melhorou a produção em 300% desde a chegada do Visão, e o Visão não faz ideia do que ele tá fazendo ali, mas que a chegada dele melhorou, entre aspas, o cenário. Ou seja, pode ser que igual um PCzão, tá ligado? O Visão seja um PC, tipo assim, uma super máquina, tá ligado? Um PC gamer fodão ali, e que a Wanda queira colocar, está tentando colocar alguma alma nele. Então por isso que, tipo assim, apesar dele ter um alto desempenho, ele não tem alma, assim, né? Entre aspas, a alma que a gente vê, teoricamente, não é exatamente do Visão. Ou então são a alma do Visão faltando alguns pedaços que provavelmente estava na joia da mente, né, cara? E dessa questão do controle, só pra gente finalizar e te passar a palavra, tem um diálogo que, assim, a Wanda, logo depois dessa cena, ela olha pro Visão, fica assustada, e o Visão vira pra ela e fala assim, nós podemos ir pra onde quisermos. E a Wanda vira e fala, não podemos, este é o nosso lar. Só que com uma cara bem de tipo, autoritária, meio vilã, assim. A Visão pergunta, você tem certeza? E a Wanda fala, eu tenho tudo sob controle. E aí, ela com aquela cara de sagacidade de novo, e joga pra última cena do episódio, que é a Rambeau lá fora, falando, é a Wanda, é tudo a Wanda, e tocando Voodoo Child do Jimi Hendrix, né? E Voodoo Child tem uma ligação em duas frentes com esse episódio. Crianças voodoo, ou seja, crianças que vieram da magia, que é o caso dos filhos dela. E o Voodoo Child tem um trecho em que ele fala que eu vou te encontrar na outra vida. Ou seja, Sim. Pode ser a Wanda falando pro Visão. E esse lance do Visão, dele estar morto, possivelmente, pode ser também um momento de loucura da cabeça da Wanda, não sei, me lembra muito um episódio de Black Mirror em que a mulher pega e cria um robô com as memórias do marido dela. E tem uma hora em que ela começa a se incomodar. Inclusive a Microsoft patenteou essa semana essa tecnologia, né? Sim, sim. E tipo, o lance é que em algum ponto desse episódio ela começa a se incomodar porque o robô não age de acordo com como ela acha que deveria. E é quando ele explica, olha, eu sou só uma réplica do seu marido baseado nas suas memórias. Sim. Eu não sou ele de verdade. Então o Visão que tá aí é o Visão das memórias da Wanda. Não é o Visão real, entende? Então eu acho que em algum momento isso vai virar um ponto de conflito. Então, e até os dois pontos, um até a gente acabou de comentar, isso que você acabou de falar e citou anteriormente, será que supostamente a Wanda pegou o Visão lá em Wakanda e trouxe pra esse ambiente e tal assim. E eu acho que o que fecha, entre aspas, essa parada é que pra ela conseguir fazer esse rolê acontecer, ela precisou da ajuda da Agatha Harkness e das Bruxas de Salem, ou ela foi seduzida pelas Bruxas de Salem pra fazer isso. Isso a gente não sabe e pode ser uma alternativa, assim, que ajude a contar essa história. E por fim, cara, é a questão do tempo que eu fiquei refletindo, porque você pensa assim, a Rambeau, ela voltou a trabalhar 3 semanas depois de retornar o Blip. Pelo que a gente viu... Pra ver que o capitalismo não perdoa ninguém, né, bicho? Exatamente. Você subiu por 5 anos, volta logo a trabalhar, desgraça. E aí, cara, se você for pensar que, tipo assim,
a não ser que tenha alguma informação que a gente não saiba, ao que leva a crer, assim que o Hulk deu o estalo com a manopla, todo mundo voltou. Até no Homem-Aranha, galera, a banda pulando no meio da quadra lá e tal, surgindo de novo e tal. O lance que a Mel sempre fala do irmão que era mais novo e menor que o outro, e ele volta e o irmão dele tá mais velho, mais alto que ele e tal, assim. Então, assim, ao que tudo leva a crer, no meio da bagunça lá da batalha final de Ultimato, todo mundo da Terra que tinha sumido voltou. E aí você tem a batalha de Ultimato e a morte do Stark. Aí, sei lá, vamos colocar assim que depois da morte do Stark, o funeral foi uma semana depois, alguma coisa assim. Coisa que americano rico faz, tá ligado? Faz aquele funeral gigantesco e tal, assim. E aí, se passa uma semana. Então você tem mais 15 dias até chegar nesse ponto que a gente tá agora, tá ligado? Então, assim, a Wanda estaria pistola desde o momento que ela voltou e estaria, sei lá, arquitetando ou participando disso desde do fim da batalha, tá ligado? E aquela cena que a gente vê com ela e o Gavião falando que tá tudo bem, assim, que eles estão em lugar bom, assim, na verdade ela tava pistolaça naquela hora e tramando alguma coisa. Pode ser isso também. Pode ser. Porque, tipo, se for olhar a cronologia, é tudo muito rápido, cara. São 20 dias depois do blip isso, tá ligado? É muito... A história continua muito seguido assim. E uma parada que, tipo, eu vi pouca gente falando a gente tava investigando o desaparecimento de uma pessoa. Quem é essa pessoa que sumiu? Porque a gente não fala... A gente tava Pode ser a própria Agnes, sabe? Sim. Ou sei lá, porque tipo, a gente tava estudando o desaparecimento de uma pessoa. Quem é essa pessoa específica para gerar uma investigação do FBI, sabe? Que foi desembocar nisso. Assim. Então, acho que isso pode virar alguma coisa também. Quer ver? Até só pra gente encerrar, tem uma frase, eu anotei ela aqui, deixa eu ver se eu acho ela, sobre o Westview, é o slogan da cidade. Aqui, ó. Até pra gente encerrar o episódio, que fala que o Westview é o lar. É aquele que você cria, o lar. Então, tipo, se a galera não criou, ela acabou entrando lá e virando a criação da Wanda, né? E aí que fica esse mistério pros próximos episódios que nós vamos solucionar aqui. Então, encerrando aqui, mais algum parecer sobre esse episódio, Roberto? Não, acho que a gente cobriu bastante coisa. Maravilha, então. Muito obrigado por você assistiu. Curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva e até o próximo Analisador.